assistente social, tudo bom com vocês? Hoje eu estarei trazendo aqui para vocês um tutorial sobre o preenchimento do RMA, que é o Registro Mensal de Atendimento dos CRAs, CREAs e Centros de Referência Especializado no Atendimento à População de Rua, que são os Centros POPs. Eu vou estar repassando aqui para vocês alguns cuidados que nós devemos ter ao registrar as informações no RMA. Estarei esclarecendo aqui algumas dúvidas que sempre surgem e que me foram solicitadas, pelas minhas leitoras que me acompanham no blog, meu Diário Social, e também as que me acompanham aqui no canal do YouTube. O Registro Mensal de Atendimento, o RMA, ele é um sistema onde são registradas mensalmente as informações relativas aos serviços ofertados e o volume de atendimento lá nas unidades dos CRAs, CREAs e Centros POP. Lembrando que o principal objetivo do preenchimento do RMA é uniformizar as informações e proporcionar o acesso a dados qualificados que contribuam para o desenvolvimento do SUAS, o nosso Sistema Único de Assistência Social. E na medida que essas informações elas são registradas mensalmente lá nas unidades, se torna possível mapear tanto a oferta de determinados serviços quanto o volume de atendimentos. Então, sendo assim, o RMA ele tem um papel essencial no planejamento e na tomada das decisões no campo das políticas públicas de assistência. Então, por isso, é importante que nós façamos um bom preenchimento, um preenchimento detalhado ali de todos os campos, com informações verídicas, informações fidedignas, para que a gente possa fazer um bom trabalho também lá no setor da vigilância socioassistencial, certo? Que vai ali fazer todo esse acompanhamento dos serviços ofertados nas nossas unidades. Então vamos lá ao tutorial, eu vou estar deixando com vocês aqui a tela do meu computador e a gente vai estar junto tirando as nossas principais dúvidas quanto ao preenchimento do RMA. Vamos lá! Para que a gente tenha acesso ao RMA, a gente vai na página do Ministério do Desenvolvimento Social, www.mds.gov.br. A gente clica na barra Sistemas, vai abrir o leque de sistemas disponíveis no RegSUAS e nós vamos aqui na barra da Assistência Social e a gente clica em Registro Mensal de Atendimento RMA. Após a abertura aqui da tela da SAGE, a gente vai encontrar Sistema de Registro Mensal de Atendimento RMA, Vigilância Socioassistencial, e nós vamos digitar aqui o CPF e a senha do perfil de usuário que está cadastrado lá no CadSUAS. Aqui nas opções, a gente vai escolher primeiro Registro Mensal de Atendimento do CRAS. Para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou gravar primeiro o tutorial do RMA do CRAS, depois eu gravo um do CREAS e o do Centro POP. Aqui a gente vai escolher o período liberado para preencher os atendimentos realizados no CRAS. Temos aqui disponível o mês de março e o mês de abril. Lembrando que o mês ele tem que ser preenchido até o último mês subsequente. Então, eu não vou clicar aqui em março porque já está preenchido. Então, eu vou clicar aqui em abril para que possa aparecer as telas em branco e eu possa explicar melhor para vocês como se dá o procedimento. A próxima tela vai ser para escolher o CRAS para preencher os dados do período de abril. Como aqui nós só temos um CRAS, então eu vou clicar aqui nesse íconezinho em branco para abrir as informações para a gente estar lançando o registro. Então, é nessa página aqui que nós estaremos registrando as informações tanto sobre o volume de atendimentos como alguns perfis das famílias e indivíduos que são atendidos e acompanhados nos CRAs. Lembrando que na medida em que tais informações elas são registradas mensalmente pelas unidades, é possível mapear tanto a oferta de determinados serviços quanto o volume dos atendimentos. Essa primeira parte aqui do formulário, ela é de preenchimento automático
de acordo com os dados informados lá no CADE-SUAS. O primeiro bloco, ele vai pedir as famílias em acompanhamento pelo PAIF. Então, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que entende-se por acompanhamento familiar do PAIF as atividades que são desempenhadas através de atendimentos sistemáticos, que são planejadas, que têm objetivos estabelecidos e que vão possibilitar com que cada família e indivíduo ela tenha um espaço de reflexão sobre a sua realidade, que ela construa novos projetos de vida e transforme as suas relações, sejam elas familiares ou comunitárias. O acompanhamento pelo PAIF, ele não é um ato isolado, ele é um processo de caráter continuado e planejado quando você faz o plano de acompanhamento familiar por um período de tempo determinado, no qual, a partir da compreensão das vulnerabilidades, demandas e potencialidades que são apresentadas pela família ou pelo indivíduo, a gente consegue definir estratégias de ação e objetivos que serão alcançados. Então, aquela família que vai em busca de uma orientação, que vai em busca de uma informação, ela não é caracterizada como uma família em acompanhamento familiar, porque para determinar acompanhamento familiar tem que se materializar a partir do atendimento sistemático e planejado de um ou mais membros do grupo familiar. No item A.1, ele me pede o total de famílias em acompanhamento pelo PAIF. E no A.2, as novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF durante o mês de referência. Vou exemplificar novamente para que fique de uma forma bem clara para a compreensão de vocês. Contabilizando novas famílias no mês de referência. Digamos que no dia 1º de abril, o CRAS possuía 100 famílias que estavam em acompanhamento pelo PAIF. E durante esse mês, ou seja, entre os dias 1º e 31 de abril, mais 20 famílias ingressaram no acompanhamento. Logo, o total de famílias em acompanhamento pelo PAIF no mês de abril é de 120 famílias. As 100 que já vinham sendo acompanhadas, mais as 20 que ingressaram durante esse mês de referência. Contabilizando as famílias excluídas do acompanhamento, porque, claro, a gente sabe que algumas famílias elas podem ser desligadas dentro de um determinado mês. Então, quando houver desligamento, como é que a gente vai estar contabilizando essas famílias? As famílias cujo acompanhamento foi encerrado no decorrer do mês de abril ainda serão contabilizadas no total do mês de referência. Elas vão ser retiradas apenas no cálculo do mês seguinte. Ou seja, para ficar mais claro, se durante o mês de março, durante o mês de abril, que é o mês de referência, 5 famílias tiveram o acompanhamento encerrado com base em avaliação da equipe técnica, ou seja, se essa família ela foi desligada e foi identificado que outras 10 famílias desistiram do acompanhamento por razões diversas ou não quiseram mais permitir o seu acompanhamento, tiveram ali os seus motivos, o mês subseguinte, que é o mês de maio, ele vai iniciar com 105 famílias em acompanhamento, ou seja, as 120 famílias menos 5 famílias que foram desligadas e menos 10 famílias que desistiram, as quais devem ser acrescidas as novas famílias que vierem a ser inseridas no acompanhamento durante o mês de maio. Ou seja, durante o mês de referência, que é o mês de abril, 20 famílias ingressaram no PAIF, enquanto 15 saíram do PAIF, que já se encontravam em acompanhamento, saíram. Então foram adicionadas 5 famílias no total de 100 famílias que estavam sendo acompanhadas no mês anterior, resultando no total de 105 famílias em acompanhamento no mês de abril. Dando continuidade,
Aqui no A2, ele fala novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF durante o mês de referência. Do número total de famílias acompanhadas pelo PAIF e que foram registradas na questão A1, que é o total de famílias em acompanhamento pelo PAIF, nós vamos informar a quantidade de famílias que iniciaram o acompanhamento pelo PAIF agora no mês de abril, certo? Se a gente for considerar o exemplo que eu dei anteriormente, então a gente vai registrar 20 novas famílias aqui no A2. No item B, perfil das novas famílias inseridas em acompanhamento no PAIF no mês de referência. Outra dica que eu vou dar aqui para vocês. É interessante que a gente se atente às informações que a gente vai estar registrando nos nossos instrumentais de atendimento e acompanhamento. Por quê? Senão eu vou ter dificuldade na hora de preencher o RMA. Quando eu for fazer o meu atendimento, o meu acompanhamento, eu tenho que levar em considerações todos esses itens que me são cobrados aqui do B1 ao B6. Ou seja, eu tenho que identificar durante o meu acompanhamento quantas famílias estavam em situação de extrema pobreza, quantas famílias eram beneficiárias do programa Bolsa Família, quantas beneficiárias do Bolsa Família que eu acompanhei em descumprimento de condicionalidades, quantas com membros beneficiários do BPC, com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil ou em serviços de acolhimento. Então, se eu não me atentar para cobrar todas essas informações durante o atendimento e registrar nos meus instrumentais, eu vou ter dificuldade na hora de preencher o RMA. Para que a gente entenda melhor de que forma que a gente vai lançar esse perfil das novas famílias, eu vou trazer um outro exemplo aqui para vocês, para clarear um pouco na hora do preenchimento. Digamos que no mês de abril, nós atendemos uma família cuja responsável familiar é Dona Maria da Silva. Dona Maria tem 3 filhos e foi inserida em acompanhamento pelo PAIF no mês de abril. Dona Maria é beneficiária do programa Bolsa Família, então ela já vai ser contabilizada ali no B.2. Descontado o valor do próprio benefício, a renda per capita de Dona Maria é R$ 85. Então, logo, ela vai ser classificada como uma família em extrema pobreza e deve ser contabilizada lá no B1. Um dos filhos de Dona Maria teve frequência escolar abaixo de 85%, inferior a 85%. Então, isso significa dizer que Dona Maria já estava lá em situação de descumprimento de condicionalidade, podendo ter o seu benefício bloqueado. Ela vai ser contabilizada também lá no item B3. Digamos que outro filho de Dona Maria estava em situação de trabalho infantil, mas atualmente ele está inserido no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, ele já vai ser contabilizado lá no B5. Então, o que a gente pode perceber numa situação dessa? Uma só família que nós acompanhamos no mês de abril, ela pode ter sido contabilizada em 4 categorias diferentes: extrema pobreza, beneficiária do Bolsa Família, em descumprimento de condicionalidades e em situação de trabalho infantil. Então, nós vamos fazer isso em todas as famílias que nós colocamos ali como famílias inseridas no mês de abril. Nesse caso aqui, as 20 famílias que a gente colocou. A gente vai estudar o caso de cada uma e vai estar destrinchando para estar contabilizando em todas essas categorias aqui do bloco B. Só mais uma informação aqui nesse B1, famílias em situação de extrema pobreza. Considera-se famílias em situação de extrema pobreza aquelas cuja soma do rendimento bruto mensal
auferido pelos seus membros, ou seja, a renda per capita, né, aquela renda que é dividida pelo número de membros da família, é igual ou inferior a R$ 85. E no cálculo da renda da família, nós não vamos considerar os recursos recebidos por meio do programa Bolsa Família, certo? A não ser que esse programa de transferência de renda seja o BPC. Esse é contabilizado como renda da família, conforme instruções do Cadastro Único de Programas Sociais, o CadÚnico. Já aqui no bloco 2, nós vamos falar sobre os atendimentos particularizados realizados no CRAS. Para efeito dos registros de informação de que trata a resolução da CIT 4 de 2011, são considerados atendimentos particularizados no CRAS aqueles realizados de maneira isolada com um indivíduo ou com uma única família, ou seja, todos aqueles atendimentos concretizados pela equipe técnica do CRAS e que não são realizados em grupos, que já entrariam como atendimentos coletivos. O atendimento configura-se como um ato, diferentemente do acompanhamento, que se configura como um processo continuado. Claro que as famílias que estão em acompanhamento, elas recebem diversos atendimentos individualizados ou coletivos, que também serão listados aqui nesse bloco. Mas nem todas as famílias ou indivíduos que recebem um atendimento no CRAS estão sendo acompanhadas pelo PAIF. Os atendimentos individualizados, eles podem ser realizados tanto por técnico de nível superior como por técnico de nível médio, de acordo com os diferentes fins aos quais eles estejam voltados, né? E quais seriam esses atendimentos individualizados que eu posso estar citando aqui para vocês? A acolhida de uma família ou indivíduo, a escuta e prestação de orientações à família, escuta e encaminhamento da família para a rede socioassistencial ou para outras políticas públicas. Resolver problemas relacionados a recebimento de benefícios também é um atendimento individualizado, particularizado. Realizar cadastramento ou atualização cadastral no Cadastro Único deve ser considerado também atendimento individualizado, assim como as visitas domiciliares que são realizadas pelos técnicos de nível superior e de nível médio do CRAS. Um exemplo claro que eu percebo, porque eu já trabalhei muito em estar registrando informações de RMA no sistema, quando eu estive como coordenadora da proteção básica em um município que eu trabalhei, é que às vezes os relatórios, os RMAs, chegavam para mim com o total de atendimento particularizados realizados no mês, digamos, 89 atendimentos particularizados. E quando chegava lá no campo de visitas domiciliares realizadas, chegava um número de 91 visitas. Vocês vão perceber que o sistema, ele não aceita. Ele vai me dizer, erro ao tentar gravar o formulário. 1. O valor do campo C7 não pode ser maior que o valor do campo C1. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês anteriormente que as visitas domiciliares, elas também entram como atendimentos particularizados. Então, se eu realizei 91 visitas, essas 91 visitas, elas têm que estar dentro dos atendimentos particularizados que eu realizei no mês de abril, certo? Então, o que ele me pede aqui nesse C1? Os atendimentos particularizados, o valor total, e ele vai pedir para que eu agora faça um detalhamento desses atendimentos. Entre os atendimentos, quantos foi para encaminhar as famílias para a inclusão no Cadastro Único? Quantos foi para encaminhar a atualização cadastral no Cadastro Único? Lembrando que ali inclusão é a primeira vez, seja uma pessoa que está no perfil para recebimento do Bolsa Família, mas que não estava no Cadastro Único, seja uma pessoa que vai requerer o BPC e que agora que a gente sabe que ela tem que estar inclusa no Cadastro Único, certo? Então essa inclusão é a primeira vez. E a atualização cadastral é daquela pessoa que ela já está inscrita no Cadastro Único, mas que por algum motivo, ou ela mudou de endereço, ou nasceu uma criança, ou ela aumentou ou diminuiu a sua renda, ou ela já está com mais de 2 anos
que ela não tem o seu benefício atualizado. Então, essas famílias a gente vai estar encaminhando para a atualização cadastral e entra aqui como um atendimento particularizado. Quantas famílias foram encaminhadas para ter acesso ao BPC, quantas foram encaminhadas para o CREAS. Digamos que a família de Dona Maria, que estava lá com uma criança em situação de trabalho infantil, eu encaminhei ela para o CREAS, porque a gente sabe que o CREAS é que trabalha com situações de violação de direitos. E ela precisa ser atendida para o CREAS e depois retornar para o atendimento no CRAS. Quantas visitas domiciliares eu realizei, quantos auxílios natalidades eu concedi durante aquele mês, quantos auxílios funerais e quantos outros benefícios eventuais foram concedidos. Que aí entra, às vezes eu visito uma família que está em situação de insegurança alimentar. Eu vou conceder a ela uma cesta básica. Então, essa família, ela está lá em cima como um acompanhamento, uma família em situação de extrema pobreza, e ela vem para cá também como um atendimento particularizado. Por quê? Porque eu visitei registro no campo C2 e porque eu forneci a ela uma cesta básica e eu já registro no C9. Então, é muito importante a gente prestar atenção com todas essas informações, porque tudo isso contabiliza como atendimento, contabiliza como acompanhamento e tudo isso vai servir para o setor da vigilância socioassistencial ter um retrato das minhas famílias que estão ali sendo referenciadas no meu território. E vamos agora aqui ao bloco D, volume dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos no mês de referência. Quantas famílias participaram regularmente de grupos no âmbito do PAIF, né? Grupos de gestante, grupos de mães beneficiárias do Bolsa Família, grupo de cuidadores, grupo de mulheres em situação de violência doméstica que já tiveram um acompanhamento do CREAS e que agora estão participando dos grupos do PAIF para que elas não sejam reincidentes, né, não se tornem novamente vítimas de violência doméstica. Então, quantas famílias, né, eu tive ali participando dos grupos no âmbito do PAIF? Digamos que eu tenha 2 grupos aqui no meu CRAS, um com 15 gestantes e outro com 15 cuidadores de idosos e pessoas com deficiência. E todos esses 15, né, foram frequentes nos 2 grupos. Então, eu já coloco aqui que eu tive 30, né, participantes regularmente nos meus grupos do PAIF. Quantas crianças de 0 a 6 anos que fazem parte ali do meu grupo no serviço de convivência, né, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Digamos que eu trabalho com 60 crianças e no mês de abril eu tive ali a frequência regular de 54 crianças. Aí eu já coloco. Lembrando que essas informações dos grupos de serviço de convivência, elas têm que estar de acordo com o CISC, certo? Porque as informações que você lança aqui, ela também vai ser cruzada com o CISC. Então, se eu estou com 100% dos meus grupos participantes e frequentes lá no serviço de convivência, eu tenho que estar com 100% aqui também. Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Digamos que eu tenha 3 grupos com 20 adolescentes cada, então eu tive ali a participação de 60 adolescentes nos meus grupos. Adultos entre 18 e 59 anos em serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Porque a gente sabe, né, que o idoso, ele, para entrar lá no CISC, no serviço de convivência, no grupo dos idosos, ele tem que estar acima, né, ele tem que ter mais de 60 anos. Mas a gente sabe que muitas mulheres e homens com idade inferior a 60 anos, ali a partir dos seus 45 anos, 50, 55, querem participar dos grupos, né, dos idosos, e eles não têm a idade acima de 60 anos, eu não vou conseguir registrar eles no CISC, no grupo dos idosos, porém eu posso criar um grupo de adultos entre 18 e 59 anos e colocar esses frequentes, né, esses participantes. Então, digamos que eu tenha lá no meu grupo, eu trabalho com 120, sendo que só 80 são idosos acima de 60 anos, certo?
E os outros 40 eu vou estar lançando aqui nesse grupo de adultos de 18 e 59 anos. Aqui no D.6, pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado, né? Mês de abril, eu fiz ali um evento de prevenção nas escolas, de prevenção contra o bullying. Lá eu mobilizei uma escola, mobilizei 3 turmas e eu tive para mais de 150 frequentes, né? Claro que uma atividade coletiva, eu passei ali a frequência, né? Então eu consigo contabilizar quantas crianças participaram dessa palestra ali sobre bullying. E fiz também lá no serviço de convivência uma palestra com os pais e crianças sobre o desarmamento infantil. Então, quantas mães, quantos pais eu consegui trazer ali para aquela palestra? Então, eu vou contabilizar esses 2 eventos que eu fiz no mês de abril e eu vou estar colocando aqui. Então, digamos que nessas 2 palestras que eu fiz do bullying e do desarmamento infantil, eu consegui trabalhar com 220 pessoas, né? Então, eu já vou colocar aqui nesse D.6. E no D.7, pessoas com deficiência participando dos serviços de convivência ou dos grupos do PAIF, né? Eu vou estar colocando aqui quantas pessoas com deficiência eu tenho que são frequentes ali no meu grupo do PAIF. Se eu não tenho nenhuma, eu coloco 0. Se eu tenho 2 ou 3, aí eu vou lá colocar o número de pessoas com deficiência que participam dos serviços de convivência ou dos grupos do PAIF, certo? Por fim, eu vou estar colocando aqui, selecionando a pessoa que foi responsável pelas informações, se foi o coordenador ou se foi o técnico de nível superior, e vou estar inserindo no sistema, né? Eu não vou estar inserindo aqui porque não são informações fidedignas, né? Foram informações que a gente criou, mas a partir do momento que eu clico ali em inserir, ele já vai colocar lá o meu mês de abril como preenchido e eu não vou sofrer nenhuma sanção, nenhuma penalidade, ok? Se ainda restam alguma dúvida, vocês podem estar escrevendo lá nos comentários e a gente pode estar colocando como sugestão nos próximos vídeos, certo? Lembrando que aqui foi um vídeo falando apenas do CRAS, mas eu vou estar disponibilizando também o do CREAS e o do Centro Pop. Então, vamos à obra. Então, meus queridos leitores e seguidores que me acompanham aqui no canal do YouTube, eram essas as informações que eu queria ter deixado aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter esclarecido as principais dúvidas de vocês. E agora, mãos à obra, né? Vamos lá ao nosso preenchimento correto do RMA para que a gente possa prestar aí um serviço qualificado frente à nossa política de assistência, tá? Lembrando que na próxima semana tem novo vídeo, então vamos se inscrever aqui no canal para que vocês possam continuar acompanhando as novidades e vamos acompanhar a matéria também lá no meu diariosocial.com. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo também o formulário do RMA e os manuais de preenchimento do CRAS, CRES e Centro Pop, para que vocês possam fazer aí uma leitura mais aprofundada desse material, certo? Então, muito obrigado por terem me assistido aqui mais uma vez. Vamos se inscrever no canal, deixe o seu like aí para a gente estar divulgando, né, o nosso canal aqui voltado para os trabalhadores do SUAS e deixe ali nos comentários as suas sugestões e as suas dicas para os próximos vídeos, certo? Então, um beijo, muito obrigado e fiquem com Deus.